no interior do país, chegando à região norte e caminhando também para o nordeste. Isso é interessante você saber, porque essas massas interferem diretamente no clima e na quantidade de chuvas, na pluviosidade, certo? Essa massa polar é responsável por levar a chamada friagem para a região norte. Nós vamos ver no decorrer da aula. Eu estou fazendo uma introdução aqui para ficar mais fácil quando chegar mais adiante, tá certo? Então, essa massa polar, ela é muito importante para levar umidade tanto para a região norte quanto para a região nordeste, é responsável por chuvas. Isso no inverno. Mas quando existem anos atípicos, com um fenômeno chamado El Niño, que nós vamos ver mais adiante, há um bloqueio dessa massa polar. Essa massa polar não consegue chegar aqui na região norte e tampouco aqui no nordeste. Existe um bloqueio. Aí o que acontece? Quando isso ocorre, essa massa polar ela fica restrita a essa área, onde vai chover bastante na região sudeste e sul, e secas no extremo norte e no nordeste, tá certo? Então, fiquem atentos em relação a essas massas, que nós vamos conhecer as características de cada uma dessas massas de ar, ok? Então, fiquem atentos à localização. A equatorial continental, ela ocorre na região norte, a tropical atlântica, claro, né, no próximo ao litoral, no Atlântico. A tropical continental é a parte mais central aqui do Brasil, e a equatorial atlântica, que interfere na parte setentrional do Nordeste. Até aqui tudo bem, não é isso? Bom, mas para nós passarmos adiante, é necessário, muito importante, que você saiba isso aqui. Observe, pessoal, eu tenho aqui área anticiclonal e área ciclonal. Isso é muito importante mesmo, certo? Então, pessoal, o que acontece? Dependendo dessas áreas, vão ocorrer mais ou menos chuvas. Vamos entender aqui. Então, as anticiclonal, essas áreas são frias, alta pressão, de espessura. Observe aqui, pessoal. Então, quando eu falar de anticiclonais, você sabe que são massas frias, alta pressão, de espessura, se dispersa. Isso é importante. Já nas áreas ciclonal, o que acontece? Quentes, baixa pressão, receptoras. Ok? Eu estou falando isso porque no assunto vai aparecer bastante falando em áreas anticiclonais e ciclonais. Ok? Então, mais uma vez, anticiclonais são frias, alta pressão, de espessuras. Tá certo? Ciclonais são quentes, baixa pressão, receptoras. Entendido? Vamos para mais uma tela. Vamos conhecer agora as características das massas que estão na faixa equatorial. Eu tenho aqui a massa equatorial atlântica e a massa equatorial continental. Vamos para as características. A massa equatorial atlântica tem sua origem no Oceano Atlântico, nos anticiclones dos Açores Norte. Observe que já apareceu aí anticiclones. Essa massa é atraída para o continente em função da diferença de pressão entre as superfícies continental e oceânica. É responsável pelas chuvas no litoral da região norte e nordeste. Localização, norte e nordeste, fiquem atentos. O extremo norte dessas regiões aqui. Eu também tenho a massa equatorial continental, tem sua origem na porção mais ocidental, centro-ocidental da Amazônia, e apresenta um aspecto singular dentre as massas continentais. É úmida, pois se origina sobre uma superfície com farta hidrografia e fitogeografia.
Ou seja, muita água e muitas plantas. A região norte é a região que tem por enquanto, tem uma vasta cobertura florestal. Infelizmente, interesses escusos estão tentando, de uma certa maneira, falar que é normal as queimadas. Você entende que não é normal. E a floresta está sendo derrubada, queimada, por conta do capitalismo violento, infelizmente. Então, quando as queimadas, o desmatamento é muito intenso, pode provocar problemas ambientais. Observe aí a massa equatorial continental. A região norte é de vital importância, não só para o Brasil, mas para o mundo. Pessoal, grande parte da água, das chuvas, o Brasil tem uma grande reserva de água doce, um dos países que tem mais água doce por conta exatamente da floresta, por conta da evapotranspiração, dos rios voadores, do alter do chão, do rio Amazonas, ou seja, tudo isso que eu acabei de falar pode ser comprometido com as queimadas, com o desmatamento. Eu estou falando das queimadas e do desmatamento porque interfere na massa equatorial continental. Aí você entende agora por que a preocupação do mundo em preservar a Amazônia. Porque se realmente continuar esse descaso em relação a esse bioma, nós vamos ter problemas seríssimos no futuro próximo. Bom, então, como essa região tem farta hidrografia e fitogeografia, ou seja, vegetação e água à vontade, certo? Trabalhando como se fosse uma fábrica de umidade. A atuação dessa massa de ar dá-se principalmente no verão, época que o vento encontra mais facilidade de desenvolvimento em direção ao sul, favorecendo a ocorrência de chuvas em várias regiões. Bom, vamos agora para a faixa tropical. Nós vamos ter o clima aqui, ó. Aliás, a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. A massa tropical atlântica é aquela que fica próxima ao litoral. E a continental, você já sabe, né? Está no centro do país. Vou dar um exemplo aqui, a região centro-oeste, o Cerrado brasileiro, tem muita interferência dessa massa. Mas vamos observar aqui algumas características, começando pela massa tropical atlântica. É uma das mais dinâmicas massas de ar do Brasil. Tem sua origem no centro de alta pressão subtropical do Atlântico e possui temperaturas e umidades elevadas. Sua atuação é maior durante o verão, quando é atraída por relativas baixas pressões que se formam sobre o continente, transportando bastante umidade e calor, reforçando as características da tropicalidade climática do Brasil. Pessoal, esse conteúdo ele é um pouco complexo. É necessário mais de uma leitura. É bom que você veja no material, grife, faça uma análise, faça uma comparação entre as outras massas para ter um entendimento melhor. Isso é importante demais. Geografia física, há uma grande chance desse ano, certo, a geografia abordar, certo, principalmente esses temas ligados à geografia física. Vamos ver, né, se a gente está certo ou não. Bom, a próxima aqui é a massa tropical continental, tem sua origem na região central da América do Sul, na depressão do Chaco, Argentina, Paraguai. É quente e seca, possui atuação muito limitada. Vamos conhecer mais uma faixa. Essa aqui, faixa subpolar. A polar atlântica. Atenção nessa massa de ar, pessoal, que é uma das mais importantes para o clima aqui do nosso país. Olha só, tem sua origem na região da Patagônia, Argentina. É fria e úmida. Sua atuação é maior no inverno, quando ela é atraída pelas baixas pressões tropicais e equatoriais, provocando chuvas frontais em algumas regiões e redução de temperatura, como é o caso da porção sul da região amazônica. No verão mais quente no sul, ocorre maior penetração das massas equatoriais para o restante do país.
do Brasil. Já no inverno, mais quente no norte, as massas equatoriais são mais tímidas, ocorre maior penetração da massa tropical atlântica, principalmente da massa polar atlântica. Nós vimos isso aqui no primeiro mapa, né, que eu mostrei a vocês, que há uma interferência, um bloqueio dessa massa polar, certo, em determinadas épocas do ano. Vamos lá. Prosseguindo, massa tropical continental tem pouca expressão, já que se trata de uma região continental. Olha só, eu tenho a massa do Atlântico Norte e massas do Atlântico Sul. Vamos entender. Essa massa aqui, ó, origina-se do Atlântico Norte na proximidade do arquipélago de Açores da África, conhecida como anticiclone dos Açores. Atenção, galera. Você sabe que são anticiclones agora. Situadas próximo a 30 graus ao norte, entre a África e a América Central. É uma célula de alta pressão atraída para o continente em função da diferença de pressão atmosférica entre as superfícies continental e oceânica. Estou falando aqui da massa do Atlântico Norte. Certo? Vamos aqui para a massa do Atlântico Sul. Olha só, origina-se no anticiclone. Observe aqui, anticiclone de Santa Helena. No verão, no hemisfério sul, inverno no norte, provoca a expansão da massa polar do norte no sentido sul, deslocando o anticiclone, assim interagindo com os ventos alísios no nordeste. O ar frio do hemisfério norte impulsiona a expansão dos anticiclones dos Açores para o sul, originando a massa, certo, nas baixas latitudes do hemisfério norte. Ao mesmo tempo, as massas do sul será também impulsionada para o norte, especialmente sobre o litoral nordestino do Brasil. Vamos analisar aqui essas informações no mapa, né? Fica melhor de você entender. Então, observe aqui, ó, a massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, certo? Observe que são anticiclones dos Açores e anticiclones Santa Helena. O que acontece, pessoal, com áreas anticiclonais, elas são receptoras ou dispersoras? Dispersoras, não é isso? De alta ou baixa pressão. Alta pressão e são frias, tá certo? Então, essas áreas aqui anticiclonal são dispersoras, ou seja, ela interfere exatamente nessa parte litorânea do Brasil. Observe também que eu tenho aqui a massa polar, frente polar atlântica. No inverno, essa massa consegue chegar à região norte e nordeste. No verão, ela fica restrita a essa região aqui, ó. Então, pessoal, deu para ter um entendimento. Aqui você tem a Cordilheira dos Andes, que é um paredão que também interfere no clima. Essa massa aqui equatorial atlântica, quando entra aqui na Amazônia, ela não consegue passar para o Oceano Pacífico. Ela retorna e, por conta da vegetação aqui na região norte, por conta das florestas, da vegetação, faz com que a pluviosidade seja muito intensa. Então, observe o ciclo, é muito interessante você saber que a massa equatorial atlântica, ela é uma massa dispersora junto com a massa tropical atlântica, a massa dos Açores e a massa Santa Helena. Isso é importante, pessoal. É muito importante. Apareceu uma questão dessa no Enem, tenho certeza que vocês vão conseguir, de fato, fazer uma boa pontuação. Mas vamos lá. Ainda falando sobre clima. Eu tenho aqui, ó, a massa equatorial continental, origem na Amazônia. É bom que depois vocês anotem isso, importante. A origem de cada massa. Quente e úmida,
por se localizar na Amazônia, além de ter sua umidade enriquecida com a umidade do oceano do, proveniente do leste, trazida pelas, alguém pode me dizer o significado, zonas de convergência intertropical. Esse nomezinho aqui bem estranho, pessoal, atua nos trópicos, é muito importante para a circulação, certo, dessas massas. Nordeste trazida pela massa equatorial atlântica, tá certo? Então, mais uma vez, zona de convergência intertropical. Vamos lá. Verão. Sua atuação é maior no verão, época em que o ar quente encontra mais facilidade de desenvolvimento em direção sul, em função da maior insolação na região sul. A massa tropical atlântica é uma das principais massas de ar da dinâmica atmosférica do Brasil, desempenhando importante influência na definição dos tipos climáticos. Origina-se do centro de alta pressão subtropicais do Atlântico e possui características de temperaturas, umidade elevadas. Bom, pessoal, infelizmente tem que fazer a leitura, a gente tem que ver detalhe por detalhe das massas de ar. Recomendo a vocês, posteriormente, que pegue seu caderno e anote as principais informações, a característica de cada massa de ar e a localização. Isso é muito importante, porque somente uma leitura não vai ficar, você não vai conseguir absorver tudo. E quando você anota, certo? Eu costumo fazer o seguinte, eu faço um mapa e vou colocando as informações e vou colocando localização. Dessa maneira, eu considero uma metodologia muito boa, uma didática muito boa para que você aprenda. Posteriormente, você pega esse caderno, só observar o mapa, você já lembra, tá certo? Bom, ainda falando sobre essa massa tropical atlântica, olha só, verão, ela é atraída pelas baixas pressões que se formam sobre o continente, trazendo umidade e calor, reforçando a tropicalidade climática do país. Todavia, ela atua durante o ano todo nos climas do Brasil, principalmente no litoral, onde, devido à orografia, ou seja, relevo, provoca boas precipitações acentuadas no verão. E por fim, a massa tropical continental, formada na porção central da América do Sul, no final do inverno, no início da primavera, antes de começar a estação chuvosa. Durante outras estações do ano, a depressão do Chaco atua como uma área de atração de massas de ar de outras regiões. Dessa forma, a região é facilmente dominada pela massa polar no inverno e pelo ar quente e úmido do Equador no verão. Interessante. E, para finalizar, vamos ver a massa polar atlântica. No início eu falei sobre ela, mostrei no mapa. Vamos ver algumas características. Forma-se sobre o Oceano Atlântico, na altura centro-sul da Patagônia, de características fria e úmida. A massa polar é atraída pelas baixas pressões tropicais e equatoriais. A disposição longitudinal dos alinhamentos gerais do relevo sul-americano e de suas calhas naturais facilita o deslocamento da massa polar em direção ao norte. Quando essa massa polar tiver forte inverno, tem aí uma intensidade expressiva. Ela consegue se desenvolver até a latitude 0 grau e em condições mais extremas, até mesmo ultrapassar a linha do Equador. Em tais condições, sua atuação sobre a Amazônia provoca a ocorrência do fenômeno conhecido regionalmente como friagem. Pessoal, foi o que eu acabei de falar. Friagem é um tipo regionalmente conhecido quando essa massa de ar, pessoal, ela consegue ultrapassar 0 grau de latitude, ou seja, a linha do Equador.
chegando na região norte, interferindo diretamente nas chuvas naquela área e no Nordeste. Mas quando há o bloqueio dessa massa, fica difícil a quantidade de chuva vai diminuir. Bom, então para entender isso, vamos ter que falar de El Niño e Laninha. É um fenômeno que provoca mudanças de deslocamento de massas, isto é, um desarranjo nas massas de ar, afetando o clima no Brasil e no mundo, provocando chuvas em algumas regiões, como no sul do país, as secas em outros, como no Nordeste do Brasil. Ocorre de forma irregular, em intervalos que vai de 2 a 7 anos, com duração que varia entre 12 a 18 meses. Pessoal, o El Niño, o menino, certo? Quando ocorre no Oceano Pacífico, tem uma duração de 2 a 7 anos, certo? E também varia entre 12 a 18 meses, quando ocorre. Vamos lá, bem rapidinho, que o tempo está acabando. O El Niño, a velocidade dos ventos alisos diminui por cerca de 1 a 2 metros por segundo. Sem a força dos ventos, a água fria da porção mais profunda do oceano não ascende, não sobe, não ressurge, e fica então na superfície água quente, favorecendo o aumento da temperatura da superfície do mar. Esse fenômeno vai provocando mudanças nas temperaturas, na circulação dos ventos, das massas de ar, certo? Esse cenário vai ser responsável por mudar a rota da massa de ar, que é responsável pelas chuvas no Nordeste do Brasil, a massa equatorial continental. Observe, isso é importante, pessoal, que vai ser arrastada no sentido noroeste e sudeste, em direção ao sul do país. A consequência é a ocorrência de enchentes no sul do país e seca na região do clima semiárido nordestino e extremo norte do país, principalmente em Roraima. Laninha é o inverso, ocorre com menor frequência, infelizmente. As causas que levam ao aparecimento desses dois fenômenos são desconhecidas. Observe aqui, pessoal. Tirando a dúvida, uma vez por todas, sobre El Niño. Eu tenho aqui a América do Sul, nessa faixa de terra. Eu tenho aqui o Oceano Pacífico. E eu tenho aqui águas quentes. Os ventos da superfície enfraquecem. Agora, o Pacífico aquece por igual, vermelho. Aumenta as chuvas no meio oceânico, em algumas regiões. Os ventos se invertem. Então, bem rapidinho para você entender, certo? Quando não tem essas correntes frias, a água de baixo não sobe, então a água de cima fica muito quente. Essa água muito quente faz com que uma massa entre com muita intensidade no continente, fazendo um bloqueio da massa polar. Aqui Laninha quando acontece o inverso, tá certo? Então, chegamos aqui, pessoal. Observe. Corrente de jato. Quando ocorre El Niño, essa massa quente entra e bloqueia a frente fria que vem do sul, que ela fica restrita nessa região. Nessa região, nós vamos ter uma grande quantidade de chuvas. Já aqui no Nordeste e no Norte, aqui falta chuvas. Olha só, jato anti-Nordeste, de jatos de rios de ar que disparam a 12 mil metros de altura. Como El Niño, uma delas bloqueiam as frentes frias, que normalmente criam chuvas no Nordeste em fevereiro a março. Então, há um bloqueio da frente fria por conta do El Niño. Então, essa frente fria que leva a friagem lá para a Amazônia e aqui para o Nordeste, ela não consegue passar. Já na região sul, pessoal, com o bloqueio dessa corrente, ocorre o efeito oposto. Ela trava a frente fria sobre ela e provoca chuvas torrenciais e enchentes nessa região aqui. Bom, pessoal, então, hoje nós vimos um pouco mais sobre a questão climática, tá certo?
Nosso tempo terminou, então agradeço demais a participação e até a próxima.